Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um podcast do Medicine Cash. Meu nome é Ítalo Abreu. Eu trouxe uma colega aqui para a gente falar de um tema bem importante. A Maria Carolina, ela é médica, está aí em vários lugares do mundo que a gente vai falar de telemedicina. A gente vai falar dos caminhos da telemedicina, como ela conseguiu chegar e se isso realmente é um caminho para a liberdade médica, né? Falando de todos os pontos positivos e negativos, que eu acho que ainda é um bicho de sete cabeças para muitas pessoas. E até eu vou aprender bastante nesse bate-papo aqui. Maria Carolina, se apresenta aí para a gente e vamos começar esse podcast. Se você gostou desse podcast, já deixa um like aqui para a gente. Deixa suas dúvidas também, que a Maria Carolina está direto com a gente, é embaixadora do Medicine, e vamos bater esse papo. Se apresenta para a gente aí, Maria. Oi. Primeiramente, um prazer estar aqui. Então, eu gosto de me apresentar primeiramente como Carol, Maria Carolina como pessoa. Hum, Apesar da medicina ser uma grande e enorme parte da minha vida, mas eu sou Maria Carolina, sou médica, é, formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, em Recife. Em 11 de setembro de 2020, mês que vem, estou fazendo 5 anos de formato. Sou uma pessoa comunicativa, extrovertida, brinco que eu gosto de ler café, beber livros. Meus principais hobbies são fazer umas oficinas aleatórias, um pouquinho fora da caixinha medicina para poder aprender um pouco mais através das trocas. Mas estou trazendo aqui um pouco dessa experiência como do que foi a minha virada de chave na telemedicina. E tô aqui para a gente compartilhar e aprender. Diga aí, então. Legal, é isso aí. Bom, Carol, vamos bater esse papo aí. Como que você entrou na telemedicina, né? O que te levou a isso? E me conta como foi essa trajetória aí da telemedicina. Então, eu vou contar um pouquinho realmente como foi que tudo começou. Preciso contar realmente. Eu decidi fazer medicina nos 45 do segundo tempo, no final do ensino médio, numa aula de história do Médico Sem Fronteiras. Então, assim, era aquela coisa de guerra e eu achava um negócio bem bonito, assim. Sou uma das apoiadoras, assim, mas nos bastidores, mas não, de certa forma, tinha essa questão. Foi isso aí. Eu passei a vida dizendo que ia fazer qualquer coisa menos medicina. Minha mãe sempre perguntava, vai fazer o que quando crescer? Eu dizia qualquer coisa, menos medicina. Eu não sei porquê, mas eu dizia isso. Então tá bom. Aí quando eu liguei pra ela, eu disse, eu vou fazer medicina e agora não tenho plano B. Aí, então tá bom, tá certo. Então eu sabia que eu tinha minhas situações eram, tá, eu decidi agora e eu tenho, e as minhas únicas opções sempre foram ter que cursar em uma universidade pública, de algum jeito, e de algum jeito eu tenho que me virar para que aquilo fosse possível. Então, eu me formei aos 24 anos, no dia 11 de setembro de 2020, em pleno cenário da pandemia, da Covid-19, e vivi um cenário de guerra. De certa forma, eu realizei um pouco do meu sonho inicial, de certa forma, né? Assim, a gente não pode deixar de falar que foi um cenário de guerra, um cenário sem vacina, 2020 e 2021, atuou na linha de frente da pandemia. E olhando agora em retrospecto, eu vejo isso como uma história para contar para netos a posteriori, realmente por ter feito parte de tudo isso. Mas como uma guerra, vem as consequências da guerra também, né? Então, nesse caso, eu passei por um burnout e na época da pandemia, do auge da pandemia, a telemedicina ainda estava iniciando, ainda estava sendo regulamentada em alguns casos, e enfim. Então era algo que era muito novo na época. E foi
mas foi preciso ela existir de algum modo e hoje faz parte da realidade. Então, hoje em dia eu também vivo muito do que eu brinco que ela nasceu junto comigo, foi junto com a minha formatura também. Então, após essa questão do burnout, que afetou assim, a minha saúde mental como um todo, eu acredito que a pandemia realmente afetou muitas pessoas de todas as formas, né, realmente possíveis. Com certeza. Foi uma forma que eu encontrei de. Eu brinco que eu comecei com uma garrafinha de água e um sonho. Eu digo, eu sempre faço essa brincadeira. Eu comecei com uma garrafinha de água e um sonho. E pouco a pouco a telemedicina foi sendo solidificada, regulamentada. E temos muito mais para falar sobre telemedicina por aqui. Legal, legal. E me conta aí como que foi esse início de entrar na telemedicina, né? Você falou que teve esse burnout, mas como foi o caminho, assim? Como que surgiu essa oportunidade? Onde que você foi atrás? Até para as pessoas entenderem, né? Hoje as pessoas têm dificuldade até de ir atrás de um plantão. Imagine de entrar no mercado da telemedicina. É, isso vem um pouco de quem eu sou. Desde que eu tinha 3 anos de idade, a minha mãe tem uma carta que ela escreveu para minha avó que ela não deixava eu não deixava ela dormir se ela não me ensinasse a ler. Então tem essa carta de 1998, eu tinha 3 anos. Aí tem essa carta narrando o quanto era essa situação difícil. Aí realmente era difícil. Então eu sempre eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de estudar. Eu sempre gostei muito de estudar, de correr atrás. Tempo de férias, tempo de descanso é importante sim, mas muito importante, inclusive, importante ressaltar isso aqui. É, tempo de descanso sem culpa por descansar. Mas sempre corri atrás e sempre fui movida por curiosidade, por tentar fazer algo diferente, por dar o gás mesmo, assim. E encontrei também ao longo da minha vida, da minha trajetória, algumas pessoas que me motivaram, que incentivaram muito a minha trajetória acadêmica, profissional, porque acredito que ninguém chega a lugar algum sozinho, realmente. Mas dar os primeiros passos e correr atrás e ser uma pessoa proativa e fazer uso da comunicação assertiva, ser uma pessoa que, enfim, de uma forma geral, que tem uma relação mais apaziguadora nos ambientes que convive. Tudo isso foi me permitindo despertar o interesse por algo novo que estava começando e começar a pesquisar sobre, daí foi surgindo. E como que você acha que uma pessoa hoje, que ela quer fazer telemedicina, por onde é que ela deve começar? Sei lá, deve mandar e-mail para os grandes planos de saúde. Às vezes você está sozinho ali, você está no seu buraco, né? Você está ali querendo mudar de área muitas vezes. Você me contou que passou por isso aí por alguns momentos. Qual os primeiros caminhos ali, os 3 passos principais que acha que esse novo médico poderia seguir, né? Como uma possibilidade, não como uma garantia? Olha, o primeiro passo eu diria como médica, de certa forma, e também como educadora, porque estou falando aqui para pessoas que vão escutar isso aqui. Então, eu diria antes do passo da telemedicina como profissional, realmente. Porque para mim o que faz realmente um profissional ser considerado, em alguns aspectos, em alguns parâmetros, um bom profissional é unir conhecimento, tá se aperfeiçoando, e unir acolhimento, unir escutativa nesse sentido. Então, independente da tele, nesse sentido. Eu reitero essa questão. Agora, com relação à telemedicina, os primeiros passos, para quem quer iniciar, eu diria que ter um certificado digital
O Vidas, ele é fornecido pela própria plataforma do CFM de forma gratuita. No caso, como eu atuo, boa parte da minha trajetória profissional na telemedicina, eu tenho mais de um certificado digital, mas aí alguns são pagos por anuidade, enfim, mas aí para começar já seria um grande passo. Tem a plataforma Memed, que o cadastro é gratuito, e o prontuário também. Isso aqui a gente, sem prontuário, né, não existe consulta, tudo registrado em prontuário, garantido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Importante unir essa questão toda da consulta, porque realmente é importante a gente desmistificar aqui muitas questões que são novas ainda, como você disse no início, da consulta, do diálogo, Ítalo. E tem alguns paradigmas aqui para a gente quebrar com relação à telemedicina, porque existe também a telepropedêutica e ela é real. E aí vamos entender um pouquinho mais sobre esse mundo que está aí. Total. E se você fosse dar uma dica para quem está procurando ali o mercado, né? Que dicas você daria onde ele deve procurar as oportunidades para entrar na telemedicina? Onde você acha que pode ter mais oportunidades, né, para o novo médico aí, que é difícil achar, ele só está na internet? Deve mandar e-mails, procurar grandes planos de saúde. Qual vocês vê os maiores mercados aí atuais? Eu acredito que antes de pesquisar o mercado, claro que é importante sim, é importante ter o autoconhecimento e definir o seu público-alvo. O que você quer atender de fato? O que você tem perfil para atender? Porque traçar, criar um brand, uma rede social, qualquer questão assim, é importante também nesse sentido de divulgações que existem no meio profissional. Muitos profissionais procuram nessa exposição em redes sociais. Isso é uma questão que deve seguir toda a legislação, todo o código de ética médica, realmente. Mas importante seguir as plataformas que você mais consome. Isso é uma questão que faz sentido para mim. Entendeu? Assim, em termos de exposição, de colocar e falar e expor. Legal. Dependendo do perfil de cada profissional, entendeu? Então, se conhecer, definir o público-alvo, porque não vai ser todo mundo que você vai atender, né? Então, e fazer uma pesquisa de mercado, sim, e falar um pouquinho também sobre essa questão de pessoa física, pessoa jurídica, qual seria o melhor momento para transicionar, porque tem as vantagens, as desvantagens, entender um pouco sobre finanças, entender um pouco sobre N fatores, a aposentadoria de médico, o médico se aposenta, então a gente tem que desmistificar algumas questões na nossa profissão, realmente. Qual foi o seu primeiro emprego na telemedicina? Quando você atendeu os primeiros pacientes? Seus primeiros 5 pacientes, onde foram na telemedicina? Olha, os meus primeiros pacientes da telemedicina... Foi por uma empresa? Foi você sozinha? Como que funcionou esse primeiro? Os meus primeiros pacientes fui eu sozinha, eu por mim mesma, com a garrafinha da água, aqui a minha garrafinha da água. E o sonho. E como que esses pacientes se acharam? Como que eles se acharam, assim? Como que você iniciou? Mandando cartinha na portaria do prédio da onde eu morava. E aí pronto, aí vai. E assim vai. Assim, como é que o médico... Como foi o seu primeiro plantão da vida? Foi O no CRM positivou. E agora, o carimbo? Nesse sentido, entendeu? Então, eu com telemedicina foi assim. Então começou com seus próprios pacientes, né? Você não veio de uma rede, você não estava dentro de um plano de saúde gigantesco. O começo foi dessa forma. O início realmente foi assim. Legal. Tentando, respeitando as regras e foi assim. Legal, pra você ver, né? Como um bilhetinho do prédio pode funcionar melhor do que muitas coisas. É verdade. E, Carol, me fala aí, hoje em dia, que habilidades você acha que são essenciais para a telemedicina, né? E a gente vai expandir isso no princípio da complacência também para o médico, né? Mas vamos falar aqui de telemedicina, na sua opinião.
Quais são as principais habilidades? As principais habilidades para telemedicina, acho que, primeiramente, ser fiel aos seus princípios e valores éticos e morais, independente de qualquer outra coisa. Juramento de Hipócrates continua sendo o mais, né? Enfim. Mas assim, definir realmente o seu perfil, empatia, escutativa, a telepropedêutica ela é real, é possível sim aferir sinais vitais, é possível sim. O exame clínico, o exame físico, muitas vezes acaba sendo superestimado em algumas situações. Não que não seja importante, mas de toda forma, quando presente, ele deve ser direcionado. A gente aprende isso em semiologia, então, de toda forma, a clínica continua sendo soberana, de toda forma, e é possível, sim, e deve existir humanização, e existe, através da tela. É uma consulta como qualquer outra, e tem algumas vantagens de poder realmente não ter o custo com locomoção e ter essa facilidade de poder se deslocar, de poder atender pacientes de outros locais, de ter contato com outras culturas. Devido à fluência no idioma inglês médico, eu consigo ter contato com pacientes de outras culturas, de outros locais, de outros lugares do mundo. E isso é muito bacana, assim, realmente. É algo que permite essa flexibilidade e também garantir o termo de consentimento livre e esclarecido antes de qualquer consulta. Isso é muito importante, ter um TCLE muito bem estruturado, porque de toda forma vamos responder igual perante o conselho como qualquer outro profissional. Não é porque tá fazendo telemedicina que você não pode ser processado, né? Você pode ser Justamente, processado. Então, é muito justamente. Tem interessante. muitos casos, inclusive, de violência na telemedicina contra médicos, não só presencialmente, mas na violência telemedicina também. E antes de mandar a consulta, se é um paciente seu particular, você manda o TCLE, ele assina antes, assina depois, como que você faz? O TCLL deve ser assinado antes, de Legal. toda forma. Então, você manda antes para o paciente assinar. Isso, sim. O Legal. meu TCLL é no Google Forms, mas de toda forma há diversas formas de termos de consentimento livre e esclarecido, porque sem isso não existe uma olhadinha em exame. Não, Faz favor para ninguém, né? A gente está numa profissão e não um sacerdócio. justamente, justamente. É legal. E na telemedicina, né, tem muita gente que fala, ai meu Deus, não dá para viver, é muito difícil, viver só na telemedicina é quase impossível. E aí, dá para viver sobre isso? Dá dinheiro à telemedicina? Qual é a sua opinião sobre isso, né? Como que é o mercado, os modelos de remuneração? Vamos para a parte da grana aí, né? Como que você vê? Eu acho importante falar sobre isso, porque falar sobre dinheiro realmente é um tabu para muitas pessoas. E depende também da grana, o que isso significa. Porque o que é da grana realmente? É O que relativo para cada muita pessoa gente. busca como. Tem o mito do médico rico, né? Tem essa questão, todo médico é rico, Sim. né? Tem essa questão aí do. É uma profissão. Fazemos parte de uma profissão muito reconhecida. Eu brinco que só quem gosta de ficar doente é criança que falta escola para assistir desenho. E mesmo assim eu não gostava muito não disso aí. Mas todo mundo já passou, vai passar, ou vai ser atendido alguma vez na vida por um médico. Então, continua sendo uma profissão, realmente, se fosse voltar no tempo, eu faria medicina de novo. Faria sim. Tem até a Fernanda Montenegro falando se você tem uma vocação, não fuja disso, porque metade do teu sentido vai estar comprometido. Então, isso da questão financeira depende muito dos objetivos de vida de cada pessoa. Então, dá para viver de telemedicina? Sim, dá para viver de telemedicina.
Mas o que é que você pretende com relação a isso? Eu mesclo telemedicina com outras atividades, como educação médica aqui com vocês, como outras atividades da minha vida também, como mais tempo com a minha família, como mais tempo. Então, o tempo eu acho que é uma coisa muito preciosa e é importante ter em mente que horas de trabalho são produtos não vendáveis, de certa forma. E isso aqui é um pouco um pulo do gato, porque, de certa forma, é o seu tempo. Tempo é uma das coisas muito preciosas na vida. Tempo é uma grandeza que a gente tem que não volta, né? Ele Justamente. só anda para frente. E a única coisa que a gente consegue fazer é moldar esse tempo que está sempre correndo e aproveitar ele da melhor forma possível. Realmente é Verdade. uma grandeza bem importante na nossa vida, sem dúvidas. E me conta como foi aquele episódio ali, de forma bem resumida, assim, de modo como você gostaria de falar, aquela época que você teve uma doença, descobriu um problema ali que você tinha de saúde, e você conseguiu usar a telemedicina nessa época que você estava doente. Eu falo que o médico autônomo, quando ele está doente, ele tem que se programar bem, porque o problema, principalmente no nosso início de carreira, né, quando a gente é 100% autônomo, como você falou, quem está na telemedicina, 90% das pessoas vão ser, talvez, eu acho que ou quase 80, 90% devem ser por CNPJ. E como que foi essa fase da vida aí, de forma assim resumida, só para as pessoas entenderem essa história que eu achei bem legal. Olha, na verdade, é, eu. Se eu te contar como foi que eu aprendi inglês, foi um pouquinho como eu aprendi telemedicina. Quando eu aprendi inglês, eu aprendi inglês mais ou menos. Mais ou menos assim, aqueles inglês da escola que a gente vai levando e aí não vai fazendo. Mas justamente quando eu tava num momento mais fragilizado da minha vida, eu comprei um curso de inglês médico. E aí eu vou aprender, porque eu gosto de ler, então eu tenho vontade de ler livro em inglês. Como um fator motivacional para ter vontade de sair da situação de não ser um diagnóstico. Eu não acho que. Não gosto dessa ideia de que somos diagnósticos de nenhuma doença, apesar de tê-las e de fazer parte da vida. Então eu sempre procurei uma forma de correr atrás dessa forma. Então, com a telemedicina também foi assim. Tentar estudar algo novo sempre foi algo que me motivou a ir realmente a enfrentar situações difíceis. Claro que respeitando meu tempo de descanso, meu tempo de autocuidado, de saber dar um passinho para trás para dar um 5 na frente, de saber a hora de pausar, de desacelerar, nesse sentido. Legal. E quais são se você fosse falar hoje, os três maiores benefícios que você vê da medicina, como da telemedicina, de pontos positivos? E me dá três ou dois pontos negativos, na sua opinião, também da telemedicina. Hoje, no cenário que você tem hoje. Tá. Olha, um ponto, um ponto, um ponto Liberdade negativo. geográfica eu vejo como um ponto assim sensacional. Uma opinião pessoal, lógico. Não, realmente a questão geográfica é uma questão muito vantajosa. Eu diria que isso traz o conceito de liberdade também, só que aí tem que saber lidar com isso, fazer a sua rotina, porque eu sou uma pessoa muito rotina, então para mim é tudo na plan. Costumo seguir um horário de acordar, de dormir, geralmente, claro, os dias fora do comum são dias fora do comum, mas eu segui rotina, e gerir bem o tempo, e saber separar a vida profissional da vida pessoal em alguns aspectos, e algumas vezes não, a gente acaba não separando também faz parte disso também, mas acho que o segundo ponto positivo seria algo em geral ou em particular? Ou algo meu? Mas tanto faz, não importa. O meu segundo maior ponto positivo na telemedicina foi ter feito amizades, amizades verdadeiras. Amizades que me acompanham, que se eu tiver doente, ligar e a pessoa ter amizades verdadeiras. E eu acho que isso vale para em um mundo tão competitivo, tão como é, né? Eu acho que construir bons vínculos
isso aí é realmente bons vínculos, realmente. Isso aqui é muito valioso, muito valioso. Legal. E o terceiro ponto? Terceiro ponto que você colocaria como uma grande vantagem que você vê da telemedicina. Terceiro ponto da telemedicina como uma grande vantagem. Eu acho que você se vê um pouco como pioneiro em uma área nova, de Um certa desafio, né? forma. Um Quando eu era desafio. criança, eu dizia que eu queria ser qualquer coisa menos médica, mas eu queria ser cientista, de algum jeito. Então, assim, de toda forma, não fui eu que criei a telemedicina, mas atuo em uma área que é um pouco ainda desconhecida pelo meio. O script tradicional que pregam no faculdade de um modo geral, então você está no internato, então você tem que fazer aquilo porque estão mandando fazer aquilo, mesmo que você não saiba. Enfim, muitos médicos se formam muito jovens e Não tem essa talvez maturidade, né? talvez não haja esse script tão alinhado assim, mas aí são para Receita de bolo, né? uma receita de bolo. E como desvantagens, eu diria que é o que eu costumo fazer também, que é eu sou uma pessoa muito extrovertida, muito comunicativa, então eu gosto de ter o contato humano também, mas isso não me impede de atuar em eventos, de participar de simpósios e eventos presenciais e ter esse contato também. Então, o que eu vejo também como desvantagem, eu busco me engajar de forma que me faça fazer sentido, realmente. Legal. Então, essa desvantagem de você não estar presencial na telemedicina, existe algum ponto de desvantagem também. O que a gente vê cada vez mais, eu li recentemente, né, que os pacientes de telemedicina, eles estavam usando algumas ferramentas para fazer o seu próprio exame físico e mandar isso em tempo real para o médico, né? Então, às vezes fazia o ECG na hora, fazia frequência cardíaca, fazia saturação, fazia várias coisas que ajudavam o médico ainda mais nesse raciocínio clínico. E isso era uma empresa que tinha uma parte em grupos americanos, mas estava, se não me engano, era na África, algum canto que ela estava usando disso para fazer a telemedicina com outros pacientes. E eu achei muito interessante. Então, até o exame físico, ele está sendo moldado de uma forma adaptável para a telemedicina, o que era, né, uma parte negativa muito grande. Eu acho que pode diminuir cada vez mais ao longo do tempo e das descobertas. É isso. Tá previsto, inclusive, para em breve ser regulamentado os receituários, tanto o tipo A, B, serem regulamentados via telemedicina também. Isso aí tem que ser, não que não sejam, mas aí tem que ser via correios e várias questões, mas a telemedicina já existe e ela está evoluindo realmente. Isso Com aqui certeza. é muito motivador. E tem muito mito, eu acho, das pessoas também de pensar que a medicina vai baratear ou o preço vai diminuir da consulta. Eu não vejo isso nenhum, até porque você pode criar, como você falou, criar sua marca. Como você fez, os seus primeiros pacientes foram pacientes que você, ali de boca a boca, começou no prédio, começou falando com as pessoas. Então, às vezes, você trabalha especificamente na telemedicina só para uma empresa, que, ao meu ver, a nossa maior liberdade talvez seja no Brasil, de você conseguir, digamos que, diversificar o seu modo de trabalho, é que o preço não vai necessariamente cair, né? Com a lei da oferta e demanda, de que você, às vezes, se você trabalha só num plano de saúde, faz telemedicina só para aquele plano, eu acho que esse risco pode ser muito maior. Né? Como que você vê esse cenário? É, Esse cenário eu vejo como uma questão que, olha, eu particularmente sou suspeita para falar, né? Tô aqui declaro, oi, tudo bem? Você tem um minutinho para ouvir eu pregar a palavra da telemedicina hoje? Então eu sou suspeita para falar. Eu particularmente, atualmente, prefiro ser atendida via telemedicina, inclusive, por bons profissionais, por várias questões. Claro, precisamos estar em um ambiente adequado para que haja teleconsulta, mas a praticidade e tudo isso, realmente eu tenho bons vínculos com profissionais que me acompanham periodicamente nesse sentido.
E, e essa questão de se a medicina vai baratear ou não vai baratear, isso é uma questão de estar capacitado e estar se capacitando cada vez mais. Sem parar de estudar, sem parar de se atualizar, sem parar de correr atrás e ir se diferenciando do mercado de diversas formas. Total, concordo plenamente. Por exemplo, eu vejo a telemedicina hoje até comigo, né? Eu tenho um ambulatório, aí eu estou nesse ambulatório, fiz cirurgia desse paciente lá no meu consultório, e aí vou viajar. Eu já sei que esse paciente, eu prefiro ver esse paciente já com uma semana pela telemedicina, e eu estar bem perto desse paciente, fazendo telemedicina dos retornos desse paciente, do que eu esperar ali 1, 2 semanas, 15 dias para rever ele. Às vezes eu vejo ele só pela telemedicina, não só, né? Mas eu tenho uma proximidade com esse paciente e ver ele várias vezes pela telemedicina, isso já é uma resposta muito grande. O paciente se sente muito bem acolhido, né? Quando a gente revê esse paciente mais de uma vez, do que eu deixar para ver ele com 20, 30 dias. Então, acho que a telemedicina permite essa facilidade da gente, sem deslocamento, como você comentou, né? Essa liberdade geográfica, de você ter uma proximidade muito grande e de você até conquistar esse paciente de uma forma melhor, você ter o seu NPS muito melhor com esse paciente. E a telemedicina, eu acho que E, é um dos excelentes caminhos para isso. isso, sim, pois é. E ter o NPS, como você mesmo disse, o NPS, ter esse retorno, o NPS mensurar, o paciente mensurar realmente, porque é importante saber a gente ter um feedback dos pacientes. Porque no que a gente está precisando melhorar, no que a gente está errando. É importante ter esse retorno para poder continuar se aperfeiçoando. Porque lidar com pessoas é uma variável, realmente. Então, nem sempre vamos agradar todo mundo, nem sempre vamos ser agradadas, mas ter em suma maioria, um feedback positivo, isso é satisfatório, realmente. E eu sinto isso, me sinto assim muito 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 feliz, assim, muito satisfeita por poder fazer parte disso. Legal. Também, eu acho que a telemedicina vem com um ponto muito positivo, tanto para médico, como para paciente, como para o próprio mercado mesmo. Eu acho que abrangir cada vez mais, a gente atender outros lugares. Eu lembro recentemente eu atendi uma paciente da Inglaterra e eu fiz consultas, né, de telemedicina com essa paciente depois, uma trombose. Ela queria se consultar comigo, então isso foi um fato bem legal que me marcou bastante. E até a gente também discutir com outros colegas, né, fazer na verdade um teleestudo com os outros colegas, e a gente vê aí o Einstein, por exemplo, ele está aumentando a marca dele como sinônimo de qualidade de administrando hospitais por telemedicina. Então a gente vê telecirurgia, telemedicina, então teleestudo, telediagnósticos e várias outras coisas e caminhos que estão se expandindo cada vez mais dentro da área da saúde, de forma geral. Sim, é muito. E Carol, me conta aí como mensagem final que você daria aí para quem quer entrar nesse mundo, quer entrar nesse ramo. O que é que Olha, você sabe? eu diria, para quem quer entrar realmente, dá a cara a tapa, realmente, dar o gás, começar pequeno, mas começar. Acho que coisas grandiosas são feitas de pequenas grandes coisas. São um passo à frente e você já não tá mais no mesmo lugar. Aquele clichê realmente né? De toda forma, eu tenho. Eu, como sou apaixonada por ler, é meu hobby principal, assim. Até a minha estante não nega aqui atrás. Tem, esses são uns que cabem aqui, uns que não cabem ali, aí vou nesse sentido. Mas tem umas frases que me marcam muito dos livros que eu leio, eu aprendo muito com os livros que eu leio também. Às vezes meus momentos de insight, eles vêm nos momentos de tédio, realmente, da minha vida, assim, no modo desonline, no modo avião, eu e o meu papel, Carol, caderninhos, papel, caneta e refletindo realmente. E eu queria trazer uma frase, assim, não, um insight realmente, um pensamento que é muitas pessoas, não a minha, aprendi em livros que eu li, mas queria trazer com outras palavras. Muitas vezes, muitas pessoas simplesmente
esbarram na felicidade, e felicidade aqui não é um conceito só de felicidade, do que é felicidade para cada um, entrando num mérito filosófico da questão, mas de oportunidades e tudo isso. E nesse sentido, já me vi ao longo da minha trajetória, eu tenho 29 anos, refletindo e pensando que talvez eu quisesse ser uma daquelas pessoas que teria a oportunidade de fazer oportunidades que eu não tive, mas que eu precisei correr atrás pelos meus próprios meios. Não vim de família rica e tenho meu consultório montado e várias camadas, enfim, nesse sentido. E não significa que eu seja também, mas nessa questão, mas em alguns momentos eu também me vi refletindo com essa mesma leitura, que é um livro que eu já reli umas 3 vezes, que eu tenho alguns livros de estimação, que algumas dessas pessoas talvez gostassem de ser como eu. Mas não só eu, Carol, mas como pessoas que também fazem a diferença no dia a dia por si, assim, dando o seu esforço, sabe? E queria também fazer um convite aqui a todo mundo que está assistindo para poder fazer parte dos nossos cursos aqui, fazer parte dos nossos cursos e continuar aprendendo aqui com a gente. Legal. Acho que é muitos insights que a gente tira aí desse novo mundo que a gente está vendo aí na telemedicina. Eu acho que muita gente vai ter o benefício de entender um pouco mais, de estudar um pouco mais. E é isso que a gente quer fazer aqui, né? Abrir a mente para as pessoas buscarem mais, estudarem cada vez mais e discutir com a gente, que a gente está aberto aqui para todo mundo. A Carol está com a gente aqui no grupo também de embaixadores, a gente discute aí semanalmente. E o objetivo é esse, é aprender sempre mais e a gente fazer um grande network aí. Carol. Para quem quer começar, coragem e valentia. Aprendi recentemente. Coragem, valentia é ter medo, ter coragem, valentia é fazer aquilo que as outras pessoas, que mete medo nas outras pessoas, mas você tem coragem de fazer. Eu tenho coragem de matar barata. Vou lá e mato barata no pé, se for preciso. Mato barata sim. Isso é ser valente. Então, tá bom. Então, eu sou valente nesse aspecto. Mas coragem é fazer aquilo que nós temos medo e ainda assim fazer. Fazendo. Então, seria essa a mensagem final. Muito obrigada mesmo. Legal, Carol. Obrigado aí pelo seu tempo mais uma vez. Agradeço todo mundo aqui que assistiu. Se você gostou, deixa um comentário pra gente. Se você tem dúvidas sobre telemedicina, né, como a Carol iniciou, como ela falou aí, aquele pequeno passinho que ela fez lá no prédio dela, isso levou para onde ela está hoje. Tem a maior parte da vida dela de telemedicina, tem uma liberdade geográfica e tem muitos benefícios aí, mas também tem os pontos negativos, como tudo na vida. Então aqui a gente não dá dicas para você seguir, mas a gente está dando insights para você pensar e aprender cada vez mais sozinho aí pelos seus próximos meios, pelos seus próprios meios, né? Carol, obrigado mais uma vez. Vamos encerrar aqui esse podcast. Foi um prazer falar com você. Quem tiver dúvida mais uma vez, deixa aqui comentário, deixa dicas pra gente também, que isso vai ser sempre muito bom pra gente continuar aqui trazendo coisas legais no podcast. Carol, muito obrigado. Obrigada aí, tchau.